Peguei minha nora com a boca na botija, ou melhor, com as mãos nas minhas gavetas, remexendo minhas memórias. Sou Marlene, uma viúva de 70 anos que a vida ensinou a costurar tanto linhas quanto as intenções das pessoas. Mas o que ela não imaginava é que minha paciência para um alinhavo torto é bem curta. Aquele dia tinha um cheiro de bolo de laranja e de traição no ar. Embora a segunda parte eu só tenha descoberto mais tarde. Amanhã em minha casa é um ritual sagrado. O sol bate na janela da cozinha, esquenta o piso de ladrilho e me encontra ali, com meu café e meu silêncio. Meu filho, Roberto, e minha nora, Silvia, estavam passando uns dias comigo. A desculpa era a saudade, mas eu já passei da idade de acreditar em Papai Noel. Desde que meu Cláudio se foi, há 3 anos, a preocupação deles com o meu bem-estar aumentou na mesma proporção que as contas deles. Eu moro na mesma casa há 40 anos. Uma casa simples, de vila, com um jardim nos fundos onde converso com minhas roseiras. Cada porta rangendo, cada mancha na parede é uma página da minha história. É o lugar onde criei meu filho com o suor do meu trabalho como costureira de bairro. Muitas vezes virando à noite para entregar uma encomenda e garantir que nada lhe faltasse. Depois do almoço, Roberto precisou sair para resolver umas coisas. Uma frase que sempre significava que ele ia encontrar os amigos. Eu, sentindo o peso da idade nas costas, decidi me deitar um pouco. O barulho da rua entrava abafado pela janela e eu adormeci. O que me acordou não foi um som, mas a ausência dele. A casa ficou quieta demais. Abri os olhos e apurei os ouvidos. Nada. Levantei-me com o cuidado de uma gata, o chão de taco mal sentindo meus pés. A porta do meu quarto, que eu sempre deixo só encostada, estava fechada. Um arrepio percorreu minha espinha. Fui me aproximando sem fazer barulho, e então ouvi. O som inconfundível de papéis sendo manuseados, um farfalhar seco e nervoso. E vinha da minha penteadeira. A penteadeira que foi da minha mãe, onde guardo minhas poucas joias, alguns perfumes e na última gaveta, sob um fundo falso que aprendi a fazer com meu pai marceneiro, a pasta com todos os documentos importantes da minha vida. Girei a maçaneta devagar e abri uma fresta. A cena que vi fez meu sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Silvia estava lá, de costas para mim, sentada no meu banquinho de veludo, com a gaveta de documentos escancarada. Ela não estava arrumando. Estava caçando. As mãos dela, com unhas vermelhas e bem feitas, passavam pelos envelopes com uma avidez que me deu náuseas. Ela lia os cabeçalhos, abria um, descartava, pegava outro. A busca era metódica, fria. O sol da tarde entrava pela janela e iluminava a poeira que subia dos papéis antigos, criando uma espécie de palco para aquele ato de violação. Eu não tive dúvidas do que ela procurava. O testamento. O documento que diria o destino da única coisa de valor que eu possuía. Aquela casa. Fiquei ali, parada, observando a caçadora de heranças em ação. Cada papel que ela tocava era uma profanação. Cada segundo que ela passava ali era uma facada na confiança que eu, tolamente, havia depositado nela. A mulher que meu filho amava, a quem eu abri as portas da minha casa e do meu coração, estava ali, medindo o valor da minha vida em metros quadrados. A dor foi aguda, mas logo deu lugar a uma raiva fria, cortante. Uma raiva que não gritava, mas que calculava. Respirei fundo, buscando no fundo da alma a serenidade de uma costureira prestes a passar a linha na agulha mais difícil. Forcei minha voz a sair num tom casual, quase entediado. Procurando alguma coisa, Silvia? Ela deu um salto tão violento que a pasta de documentos caiu no chão, espalhando papéis por toda parte. Virou-se para mim e o rosto dela era uma tela de pânico puro. Os olhos arregalados, a boca entreaberta, a palidez de quem foi pego em flagrante. Marlene, sogra, Ela se atrapalhou, tentando juntar os papéis do chão, mas as mãos tremiam tanto que ela mais os espalhava. Eu estava só, dando uma olhada. A senhora tem tanta coisa antiga, é quase um museu. Fiquei curiosa. Só estou organizando, sogra. A frase, dita em meio ao caos de papéis no chão, foi o insulto final à minha inteligência. Meus olhos encontraram os dela.
Ela não sustentou. Olhou para as próprias mãos, para a bagunça no chão, para a poeira dançando na luz do sol. Naquele instante, a Marlene boazinha, a sogra que fazia bolo e remendava as roupas do filho, deu seu último suspiro. E no lugar dela, nasceu uma estrategista. Eu poderia ter gritado, a expulsado da minha casa, ligado para o meu filho e contado tudo. Mas onde estaria a arte nisso? Seria um escândalo barulhento, vulgar. E eu, que trabalhei a vida inteira com a elegância dos tecidos, com a precisão dos cortes, aprendi que a verdadeira maestria está na sutileza. A minha resposta a ela não seria um rasgo no tecido, mas uma costura invisível, que ela só sentiria quando já estivesse apertada demais, sem poder se mover. Então, eu sorri. Um sorriso calmo, que não chegava aos meus olhos. Curiosidade, hein? É bom ser curiosa, mas essa poeira faz mal para a minha renite. Deixe essa bagunça aí, depois eu arrumo. Aproximei-me dela, que continuava agachada, paralisada. Levante-se, menina, sua cara está amassada. Vamos tomar um café, que essa tarde está me dando sono. Ela se levantou, cambaleante, e me seguiu para a cozinha como um cordeirinho. A obediência dela era a prova da sua culpa. Enquanto eu coava o café, o aroma enchendo a casa, eu a observava. Ela se sentou à mesa e pegou o celular, mas seus dedos não digitavam nada. Ela apenas olhava para a tela preta, o reflexo do seu rosto assustado devolvendo seu olhar. Ela achava que tinha escapado. Mal sabia ela que tinha acabado de entrar, por vontade própria, na minha teia. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem dela remexendo minhas coisas não saía da minha cabeça. Não era só pela casa, pelo dinheiro, era pelo desrespeito. Era a sensação de ser vista como um objeto, uma coisa velha que estava ocupando espaço, atrapalhando os planos dos mais jovens. Era a anulação de toda a minha história, de toda a minha luta. Aquele sentimento de indignação, em vez de me enfraquecer, acendeu uma chama que eu não sentia há anos. A chama da mulher que criou um filho sozinha, que enfrentou clientes caloteiros, que aprendeu a ser firme sem nunca levantar a voz. Levantei-me na madrugada e fui até a minha antiga máquina de costura, uma Singer preta e dourada que era o meu altar. Sentei-me em frente a ela, no silêncio da casa adormecida. O plano começou a se formar na minha cabeça, ponto por ponto, como o início de uma bela peça de roupa. Silvia estava interessada no meu testamento? Ela queria uma revelação sobre o meu futuro? Pois eu lhe daria uma. Mas seria nos meus termos, no meu tempo, e com um corte que ela jamais esperaria. Peguei um dos meus melhores tecidos, um linho puro, cor de marfim. Cortei um retângulo perfeito. Fui até a gaveta violada e peguei a pasta de documentos. Tirei de lá o meu testamento antigo e o coloquei de lado. Em seu lugar, coloquei uma única folha de papel em branco. Depois, peguei a pasta e a envolvi com o linho, como se estivesse embrulhando um presente precioso. Com linha dourada, comecei a alinhavar as bordas do tecido, criando uma espécie de envelope de pano. Cada ponto era uma promessa. Cada laçada era um passo do meu plano. O jantar de família no próximo sábado, em comemoração ao meu aniversário de 70 anos, seria o palco. Todos estariam lá. Primos, tios, amigos. E ela, a estrela involuntária da minha peça. Ela queria tanto saber o que o futuro lhe reservava. Eu iria mostrar a ela. Iria mostrar a todos que uma costureira velha não serve apenas para remendar furos. Às vezes, ela é quem desenha o molde, corta o tecido e costura, com uma linha invisível, o destino de todos ao seu redor. Quando o dia amanheceu, o envelope de linho estava pronto, repousando sobre a minha máquina de costura. Era uma peça de arte, delicada e elegante. Mas dentro dela não havia promessa de riqueza. Havia o silêncio de uma folha em branco e o peso de uma armadilha que estava prestes a ser armada. O espetáculo estava apenas começando, e eu seria a diretora, a roteirista e a atriz principal. A manhã seguinte raiou com uma falsidade que eu podia sentir nos ossos. O sol entrava pela janela como se nada tivesse acontecido, mas a atmosfera na minha cozinha estava pesada, viciada. Silvia preparava o café com uma agilidade e uma doçura que não eram dela. Cada bom dia, sogrinha.
Cada oferta de uma xícara era uma pincelada a mais na pintura mal feita da sua inocência. Ela falava sem parar, sobre o tempo, sobre a novela, sobre qualquer banalidade que pudesse preencher o silêncio culpado que ela mesma havia criado. A senhora dormiu bem? Parecia tão cansada ontem, ela disse, colocando a garrafa térmica na mesa. Tive um sono agitado, minha filha. Muitas memórias vindo à tona, respondi, observando-a por cima da borda da minha xícara. Quando a gente chega a uma certa idade, o passado resolve fazer visitas sem ser convidado. E às vezes ele nos mostra coisas que a gente não queria ver. Ela engoliu em seco. A menção ao passado a atingiu. Meu filho, Roberto, entrou na cozinha bocejando, completamente alheio à corrente elétrica que passava entre a mãe e a esposa. Ele me deu um beijo na testa e reclamou do trabalho, da conta de luz, do time que perdeu. E, no meio de suas queixas, ele sem querer me deu a primeira peça do meu quebra-cabeça. Mãe, a gente vai precisar voltar para casa na segunda-feira, tudo bem? A fatura do cartão da Silvia chegou e é quase um susto. Precisamos colocar as contas em ordem. Silvia fuzilou o marido com os olhos, um olhar rápido e venenoso que ele não viu, mas eu pesquei no ar. Então era isso. Desespero financeiro. A pressa dela não era apenas ganância, era o pânico de quem está se afogando em dívidas. Isso não a inocentava de forma alguma. Apenas tornava seu ato ainda mais mesquinho. Eles não viam em mim uma mãe ou uma sogra, a quem poderiam pedir ajuda com honestidade, mas um caixa eletrônico a ser arrombado após o meu último suspiro. Passei os dias seguintes como uma aranha no canto da teia, imóvel, apenas observando. Notava os cochichos entre os dois quando achavam que eu não estava ouvindo. Percebi o jeito que os olhos de Silvia percorriam meus poucos móveis de madeira maciça, calculando, avaliando. Ela era uma leitora de etiquetas de preço, incapaz de enxergar o valor real de qualquer coisa. E era exatamente essa a sua fraqueza. Ela só enxergava o valor monetário óbvio, o valor da casa. O meu verdadeiro tesouro para ela era completamente invisível. Na quinta-feira, anunciei que precisava de ajuda para descer umas caixas do meu antigo ateliê, que hoje é um quartinho de guardados. Roberto, preciso pegar umas coisas para a minha festa, uns retalhos, umas linhas especiais. Silvia imediatamente se ofereceu. Eu ajudo, sogra. Adoro ver suas coisas de costura. O interesse dela era tão falso quanto uma nota de R$3, mas eu aceitei. Era a oportunidade perfeita. O ateliê era meu santuário. O cheiro de tecido, óleo de máquina e pó de giz ainda pairava no ar. As paredes eram forradas de prateleiras com caixas de retalhos, carretéis de linha e recortes de revistas de moda dos anos 70 e 80. É tanta coisa, sogra. Por que a senhora guarda tudo isso? Ela perguntou, com um tom de enfado. Porque cada retalho conta uma história, minha querida. E eu nunca jogo histórias fora, respondi, apontando para um grande baú de vime no canto. É aquele ali que eu quero. Roberto desceu o baú, que era pesado, e soltou uma nuvem de poeira. Silvia torceu o nariz. Dentro dele, protegidos por papel de seda, estavam os meus maiores feitos. Não eram vestidos comuns. Eram peças que eu chamo de minhas joias. Vestidos de noiva com rendas que levei meses para bordar. Casacos de festa com cortes que eu mesma criei, inspirados nos grandes mestres. Silvia olhava tudo com um tédio polido, como quem olha um álbum de fotos de uma família desconhecida. Então, minhas mãos encontraram o que eu procurava. Uma caixa chata, de papelão grosso, amarrada com uma fita de cetim azul. Abria com cuidado. Dentro, havia uma única peça, dobrada com esmero e envolta em mais papel de seda. Era um vestido de organza de seda pura, cor de pêssego, com minúsculas pérolas bordadas à mão na gola e nos punhos. Que vestido antigo, disse Silvia, sem o menor interesse. Eu sorri. Antigo, sim, mas não é qualquer vestido. Tirei de dentro da caixa uma fotografia em preto e branco, já um pouco amarelada. A foto mostrava uma mulher jovem, rindo, em uma festa. Ela usava aquele exato vestido. A mulher era linda, com um olhar magnético. Você sabe quem é essa, Silvia? Ela pegou a foto. Não. Alguma parente? O nome dela é Lélia Bastos. Hoje, ela é uma das maiores artistas plásticas do Brasil.
As telas dela valem milhões. Mas nessa foto, em 1978, ela era apenas a filha de um verdureiro que ia se casar com um pintor que ninguém conhecia. E ela não tinha dinheiro para um vestido de festa. Então, eu fiz este para ela, de presente. Os olhos de Silvia passaram do vestido para a foto e pela primeira vez vi um brilho de algo que não era tédio, era o brilho do cifrão. Essa é a Lélia Bastos? A famosa? A própria, confirmei. O marido dela, o pintor desconhecido, tirou esta foto. Anos depois, a foto ficou famosa. Saiu em livros de arte como um dos primeiros registros do olhar magnético da musa que inspirou toda a sua obra. E o vestido? Bem, o vestido virou uma pequena lenda entre os colecionadores de arte e moda. Já me ofereceram um bom dinheiro por ele, mas eu nunca tive coragem de vender. Aquele vestido não era apenas um pedaço de pano, era o meu poder redescoberto. Era a prova material de que meu talento, minha arte, tinha um valor que Silvia, com sua mente de calculadora, jamais poderia ter imaginado. Meu legado não estava apenas nos tijolos desta casa. Estava nas minhas mãos, na minha criatividade, na minha história. Enquanto eu guardava o vestido de volta na caixa, minha mente trabalhava. Lembrei-me de quantos anos fui subestimada. Para muitos no bairro, eu era a costureirinha, um termo que sempre me pareceu depreciativo. Para meu próprio filho, apesar de todo o amor, meu trabalho era algo doméstico, uma habilidade manual, não uma carreira ou uma forma de arte. Ele se orgulhava do diploma de engenheiro dele, mas nunca entendeu que a precisão que eu usava para cortar um viés em um tecido de seda era tão complexa quanto um cálculo estrutural. Meu falecido Cláudio era o único que via. Marlene, você não costura roupas, você costura sonhos, ele me dizia. Essa subestimação, que antes me entristecia, agora se tornava minha melhor arma. Silvia me via como uma velhinha que fazia bainhas e pregava botões. Ela era incapaz de conceber que essa mesma velhinha tinha em seu poder uma peça de valor artístico e histórico. E essa miopia dela seria a sua perdição. Nos dias seguintes, mergulhei nos preparativos para a minha festa de aniversário. Por fora, eu era a imagem da avó dedicada. Passava horas na cozinha, preparando os salgadinhos, a massa do bolo, o doce de abóbora com coco. O cheiro de cravo e canela se misturava ao cheiro de tecido no ar. Mas enquanto minhas mãos sovavam a massa, minha mente desenhava o molde do meu plano. Cada passo era uma etapa da confecção. Primeiro, o corte do tecido, a escolha do momento exato para agir. Seria na hora do bolo, quando a atenção de todos estivesse em mim. Depois, o alinhavo, as palavras que eu usaria, as frases de duplo sentido, as pausas dramáticas. Tudo costurado para criar um suspense crescente. A costura principal, a revelação. Mas não a revelação da traição dela. Isso seria grosseiro. A revelação do meu verdadeiro valor, da minha verdadeira história, de uma forma que a fizesse se sentir minúscula, ignorante. E por fim, o arremate, o golpe final, que a deixaria presa na sua própria ganância, sem poder escapar. Silvia me via na cozinha e relaxava. Para ela, eu tinha voltado a ser a sogra inofensiva. Ela até tentava me ajudar, com uma simpatia forçada, perguntando se a massa do pãozinho precisava de mais sova. Está no ponto, querida. O segredo é a paciência. Deixar a massa crescer no tempo dela. Eu respondia, sorrindo. Ela não entendia a metáfora. Na véspera da festa, com tudo quase pronto, eu executei a parte final do meu plano. Fui até o telefone e disquei um número que não usava há anos. Era de uma antiga cliente e amiga, a dona Esther, dona da mais tradicional loja de tecidos da cidade, uma mulher que entendia de qualidade e de história. Esther, minha amiga, quanto tempo? Preciso de um favor seu no meu aniversário amanhã, eu disse. Expliquei o que queria, um pedido simples, mas com um propósito oculto. Ela, uma mulher inteligente e que me conhecia bem, percebeu que havia algo por trás, mas concordou sem fazer perguntas. Considere feito, Marlene, e feliz aniversário! Desliguei o telefone e olhei para o envelope de linho que eu havia guardado em cima da minha máquina de costura. Dentro dele, a folha em branco parecia rir da ganância da minha nora. O palco estava quase pronto.
Os convidados estavam a caminho, e a peça, uma tragédia disfarçada de festa de aniversário, estava prestes a começar. A armadilha estava pronta. Faltava apenas a linha final, o arremate perfeito que prenderia a borboleta para sempre em minha teia. Minha casa nunca esteve tão cheia. O cheiro do meu pernil assado com alecrim se misturava ao perfume dos convidados, e as risadas ecoavam pela pequena sala, criando uma tapeçaria de sons e de alegria. Recebi cada abraço, cada parabéns, com um sorriso genuíno. Por fora, eu era a aniversariante feliz, a matriarca celebrando seus 70 anos de vida. Mas por dentro, eu era uma general em seu posto de comando, observando o campo de batalha antes da ofensiva. Meu exército era a minha calma. Minha arma era o tempo. O meu primeiro movimento estratégico foi sutil, quase invisível. No centro da mesa de doces, ao lado do bolo de 3 andares que minhas sobrinhas trouxeram, posicionei o envelope de linho. Ele não estava deitado, mas em pé, escorado em um pequeno cavalete de mesa que eu usava para expor fotos. Bordado com fios dourados, sob a luz da sala, ele brilhava discretamente. Uma peça de arte em meio aos brigadeiros e beijinhos. Não era um objeto de ameaça, mas de curiosidade. Plantei-o ali como quem planta uma flor rara em um jardim, sabendo que os olhos certos seriam irresistivelmente atraídos por ela. E assim foi. Silvia, que circulava pela sala com uma taça de espumante na mão, fingindo ser a anfitriã auxiliar perfeita, viu o envelope. Seus passos vacilaram. Ela parou, disfarçou, pegou um brigadeiro e então se aproximou da mesa, como quem admira o bolo. Os olhos dela, no entanto, estavam fixos no meu trabalho. Eu a observei de longe, do outro lado da sala, enquanto conversava com um primo. Vi a testa dela se franzir em confusão. Ela se aproximou, quase tocou o tecido, mas se conteve. Mais tarde, quando eu passava pela mesa para pegar um copo d'água, ela me interceptou. "Sogra, que coisa mais linda!" disse, apontando para o envelope. A voz dela era um veludo falso. "É algum presente que a senhora ganhou?" "Não, minha querida", respondi, com um sorriso enigmático. "É um presente que eu vou dar, mas só na hora certa." Deixei-a com essa resposta e me afastei. A confusão no rosto dela era deliciosa. Um presente? Para quem? E o que havia dentro? A mente dela, que só funciona na base do cálculo material, devia estar a 1000 por hora. Ela provavelmente imaginava que ali dentro estavam os documentos da casa, um presente antecipado para o filho. A isca havia sido lançada, e a ganância dela a fez morder com força. Durante a hora seguinte, notei que ela não tirava os olhos do envelope. Ele se tornou o centro do universo dela, um sol dourado de cobiça em torno do qual ela orbitava nervosamente. Roberto, meu filho, passou pela mesa, olhou e disse: "Bonito, mãe, a senhora ainda tem mão cheia para costura." E foi pegar mais cerveja. Para ele, era só mais um dos meus trabalhinhos manuais. A diferença de percepção entre os dois era o abismo onde eu construiria a minha ponte. A segunda fase do meu plano chegou pontualmente às 8 da noite, na figura de Dona Esther. Uma senhora elegante, com seus cabelos brancos presos em um coque impecável e um olhar que entendia de qualidade a quilômetros de distância. Fiz questão de recebê-la com um alarde discreto. "Família, quero apresentar uma pessoa muito especial. Esta é a Dona Esther, a maior autoridade em tecidos e alta costura da nossa cidade, uma amiga de uma vida inteira." Apresentei-a a todos, mas fiz uma pausa maior em Silvia e Roberto. "Esther, esta é minha nora, Silvia." Silvia forçou seu sorriso mais charmoso. "Prazer, Dona Esther. A Marlene fala muito da senhora." Era mentira. Eu nunca a mencionava, mas ela precisava se mostrar íntima. Dona Esther, com sua experiência de vida, apenas a mediu com os olhos, polida, mas reservada. Coloquei uma especialista no júri, uma testemunha cujo veredito seria inquestionável. Com o passar da festa, comecei a tecer a minha narrativa. Puxava uma cadeira ao lado de um grupo de sobrinhos, mostrava uma foto antiga e contava a história por trás da roupa que eu usava. "Este vestido aqui", eu dizia, "fiz com 1 metro de cetim que comprei com meu primeiro salário. O corte era enviesado, dificílimo de fazer. Mas quando a gente ama o ofício, o desafio vira prazer."
Eu não falava de costura como um trabalho, mas como uma paixão, uma arte. Falava de como um bom tecido tem memória, de como um corte perfeito pode mudar a postura de uma pessoa. Eu estava, sutilmente, educando a minha audiência. Estava ensinando a eles a diferença entre preço e valor. Silvia ouvia de longe, entediada. Para ela, era só conversa de velha. Ela queria a hora do bolo, a hora do presente. A impaciência dela era a minha aliada. Então, chegou o momento pivotal, a hora de tirar a peça principal do baú. Pedi licença, fui até o meu antigo ateliê e voltei com a caixa de papelão azul amarrada com a fita de cetim. Todos os olhos se voltaram para mim. Falando em histórias e em peças especiais, comecei colocando a caixa sobre a mesa de centro da sala. Eu gostaria de aproveitar que a minha amiga Esther está aqui para me dar a opinião dela sobre uma coisa que eu guardo há mais de 40 anos. Silvia se aproximou, curiosa, mas com um ar de superioridade, como se estivesse prestes a ver uma velharia mofada. Ela reconheceu a caixa que viu no ateliê. Ah, aquele vestido antigo que a senhora me mostrou. Sogra, ela disse em voz alta, com um tom que era para ser simpático, mas que saiu condescendente. É bonito para a época. Ignorei o comentário dela e abri a caixa. Com o cuidado de quem manuseia uma relíquia, tirei o vestido de organza cor de pêssego e o ergui. A luz da sala fez as pequenas pérolas bordadas brilharem. Um ó coletivo foi ouvido na sala. Mas a reação que eu esperava era a de Dona Esther. Ela se levantou, aproximou-se e ficou em silêncio por um instante. Seus dedos, finos e experientes, tocaram o tecido com uma reverência que calou a todos. Ela analisou a gola, a costura interna da manga, a bainha delicada. Marlene, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Isso é uma obra de arte. Ela se virou para os outros. Vocês não estão entendendo o que é isso. A organza de seda pura, com essa trama, não se fabrica mais. O bordado de pérolas. Vejam a simetria, a delicadeza, cada uma pregada à mão. E o corte. Marlene, esse corte enviesado na organza, isso é coisa de mestre. Eu não vejo um trabalho com essa perfeição desde os meus tempos de Paris. Silvia estava paralisada. O rosto dela era uma mistura de choque e descrença. Ela olhou para o vestido, que minutos antes era uma peça antiga, e agora era tratado como um tesouro. Ela não conseguia entender. Mas é só um vestido velho, ela gaguejou, e se arrependeu no instante em que as palavras saíram da sua boca. Dona Esther a olhou com uma frieza cortês. Minha jovem, velho é um carro que para de funcionar. Isso aqui é vintage. Isso tem história. E, se eu não me engano, ela olhou para mim. Esta é a peça que a Lélia Bastos usou naquela famosa fotografia. Não é, Marlene? Eu assenti com a cabeça. É ele mesmo. Um burburinho tomou conta da sala. O nome de Lélia Bastos era conhecido por todos. A nora do meu primo, que trabalhava em uma galeria de arte, quase desmaiou. Meu Deus! O vestido pêssego! Ele existe mesmo. Eu achei que era lenda. Tia Marlene, a senhora tem ideia de quanto isso vale para colecionadores? Naquele exato instante, Silvia entendeu. Não o valor artístico, não a história. Ela entendeu o valor financeiro. Vi os olhos dela se arregalarem e depois se estreitarem, a mente calculando furiosamente. Vi a raiva tomar conta do seu rosto. A raiva de ter sido tão cega, de ter desprezado algo que, no seu mundo de cifras, valia uma fortuna. Ela percebeu que, enquanto ela caçava a escritura de uma casa de vila, havia um tesouro muito maior bem debaixo do seu nariz. E ela o tinha chamado de velho. Ela finalmente entendeu que eu não era a velhinha boba que ela pensava. Ela estava em uma armadilha, e as paredes haviam acabado de se fechar. Este era o momento do confronto indireto. Com todos os olhares sobre mim, cheios de uma admiração renovada, caminhei até a mesa do bolo. Peguei o meu envelope de linho. A sala ficou em silêncio novamente. Essa noite, comecei, a voz firme e emocionada, me fez pensar muito sobre legado, o que a gente deixa para trás.
e por muitos anos eu achei que o meu único legado era esta casa, o fruto do meu trabalho braçal. Meu olhar passou por Roberto e pousou em Sílvia por um segundo. Mas hoje eu vejo que meu verdadeiro legado é a minha arte. É o conhecimento que está nas minhas mãos. É a minha história, costurada em peças como o vestido que vocês acabaram de ver. Ergui o envelope de linho. E é por isso que eu tomei uma decisão. Este envelope, fiz uma pausa. Contém a formalização de um desejo meu. Conversei com a dona Esther e com o pessoal do Museu da Moda da nossa cidade. Eu decidi doar todo o meu acervo de peças especiais, incluindo o vestido de Lélia Bastos, para o museu. O choque foi geral. Sílvia cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. A cor sumiu do seu rosto. Ela estava vendo um patrimônio que ela acabara de descobrir se esvair por entre seus dedos publicamente. Meu legado não vai ficar guardado em um baú empoeirado, esperando virar trapo ou ser vendido a qualquer preço por quem não entende o seu valor. Continuei. E desta vez olhei diretamente para ela. Meu legado vai ser preservado. Vai contar a minha história e a história da moda do nosso tempo. Vai ser apreciado, estudado, vai pertencer a todos. Abri o envelope de linho e tirei de dentro a folha de papel em branco. Ninguém entendeu o gesto. Mostrei a folha para todos. Esta folha em branco simboliza o futuro. A escritura dessa doação será assinada amanhã. O meu passado agora tem um destino. E o meu futuro está aqui, em branco, para que eu, e somente eu, decida como preenchê-lo. O aplauso que se seguiu foi caloroso. Eram aplausos para a minha generosidade, para a minha história. Mas para mim, era a trilha sonora da minha vitória. Olhei para Sílvia, encolhida em um canto da sala, o rosto uma máscara de fúria e derrota. Eu não precisei gritar, não precisei acusá-la de nada. Eu apenas cortei o fio de esperança gananciosa que ela usava para se segurar, e a vi despencar em silêncio. A festa terminou de uma forma estranha. Os aplausos para a minha doação morreram lentamente, dando lugar a um burburinho de despedidas constrangidas. Ninguém sabia exatamente como agir. Os convidados me olhavam com uma admiração que beirava o espanto, como se eu tivesse me transformado na frente deles. Lançavam olhares de relance para Sílvia, encolhida em um sofá no canto da sala, e para o meu filho, Roberto, que parecia um fantasma no meio da sua própria casa, pálido e perdido. As despedidas foram rápidas. As pessoas me abraçavam, sussurravam parabéns pela sua coragem e saíam na ponta dos pés, como se estivessem deixando a cena de um acidente. Sílvia e Roberto foram os últimos a ir. Não houve a cantoria para recolher os pratos, nem as risadas na cozinha enquanto se guardava o bolo. Sílvia se levantou sem dizer uma palavra, o rosto uma máscara de fúria contida. Ela não me olhou. Pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Roberto me olhou, a boca se abrindo e fechando, sem que nenhum som saísse. Ele queria dizer algo, talvez pedir desculpas, talvez pedir uma explicação, mas a vergonha o paralisava. Ele apenas balançou a cabeça e seguiu a esposa. Ouvi a porta do carro deles bater com uma força desnecessária e o som dos pneus cantando no asfalto. A guerra silenciosa da minha sala de estar estava prestes a explodir entre quatro paredes, dentro daquele carro. As consequências concretas daquela noite começaram a se desenrolar no dia seguinte. Era um domingo, e a casa amanheceu em uma paz que eu não sentia há muito tempo. A paz de um objetivo cumprido. Passei a manhã limpando a bagunça da festa e a cada prato que eu lavava, a cada copo que eu secava, sentia-me mais leve. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Era meu sobrinho, o marido da moça que trabalhava na galeria de arte. Ele estava eufórico. Tia Marlene, a senhora não faz ideia do que aconteceu. A minha esposa comentou com a chefe dela sobre o vestido, sobre a sua doação. A história é tão incrível que a notícia se espalhou como fogo. Um jornalista da coluna de cultura do maior jornal do estado quer falar com a senhora. Eles querem fazer uma matéria. A notícia não me surpreendeu. Era parte do meu alinhavo. Uma história como aquela, com uma artista famosa, uma costureira anônima e uma peça lendária, era um prato cheio. Aquilo era o começo da transformação da minha imagem.
De costureirinha de bairro para artista e guardiã de um tesouro cultural. Era o meu poder se solidificando para além dos muros da minha casa. Enquanto isso, eu podia imaginar o que acontecia na casa do meu filho. A tentativa frustrada de reverter a situação. Eu conhecia Silvia. Ela não era de aceitar a derrota. O choque inicial daria lugar à ação, à manipulação. E o alvo, como sempre, seria a peça mais fraca do tabuleiro, o meu filho. E foi exatamente o que aconteceu. Na segunda-feira à tarde, Roberto apareceu na minha porta. Sozinho. O rosto dele estava abatido e ele parecia não ter dormido. Pedi que entrasse e servi um copo de água com açúcar, como fazia quando ele era menino e caía de bicicleta. Ele se sentou no mesmo sofá onde Silvia se encolheu de raiva 2 dias antes. Mãe, ele começou, a voz baixa, sem conseguir me encarar. Eu preciso conversar com a senhora sobre essa história da doação. Eu me sentei na minha poltrona de balanço em frente a ele. Apenas o olhei, em silêncio, esperando. A Silvia está... Ela está muito abalada. Ele continuou, tropeçando nas palavras. Ela acha que a senhora foi enganada, que essa dona Esther se aproveitou da sua boa-fé, que esse vestido vale muito dinheiro e que a senhora está abrindo mão do seu patrimônio, do nosso futuro. Ele recitava o texto que a esposa tinha escrito para ele, mas a voz dele não tinha convicção. Ele parecia um menino recitando uma poesia que não entendia. O nosso futuro, Roberto? Perguntei, com uma calma que o assustou. Desde quando o fruto do meu trabalho, das minhas noites em claro, virou nosso? Não é isso, mãe. É que doar para um museu? Por que não vender? A gente poderia usar o dinheiro, a senhora poderia fazer uma reforma na casa, viajar. Chegou a hora da revelação completa do meu poder. Inclinei-me para a frente. Roberto, você e sua esposa têm a mesma doença. Vocês só enxergam o dinheiro na mão, o dinheiro rápido, fácil. Vocês não entendem de estratégia, de valorização, de legado. Deixa eu te explicar algumas coisas que a Silvia nunca vai entender. Respirei fundo. Primeiro, você tem ideia de quanto vale aquele vestido? Há 10 anos, um colecionador de Nova York me ofereceu $80.000 por ele. Eu recusei. Hoje, segundo a moça da galeria de arte, ele poderia ser leiloado por mais de R$500 mil. E eu tenho outras peças no meu acervo. Juntas, elas contam uma história que vale muito. Roberto arregalou os olhos. A quantia era muito superior a qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. R$500 mil. O valor da minha casa, talvez mais. Segundo, continuei, sem lhe dar tempo para se recuperar do choque. Um jornalista de um grande jornal vai publicar uma matéria sobre mim, sobre a minha história, a costureira anônima que vestiu a musa. Você entende o que isso significa? Significa que o nome Marlene a Costureira vai se tornar uma marca de excelência. As poucas peças que eu decidir vender no futuro, as menos importantes, vão valer 10 vezes mais. Chama-se agregar valor, meu filho. É um conceito de negócio. O queixo do meu filho caiu. Ele me olhava como se eu fosse uma estranha falando uma língua estrangeira. A mãe dele, que fazia seus uniformes de escola, entendia de marketing, de valor de marca? E terceiro, Roberto, a jogada de mestre, o arremate final, que pessoas como a Silvia, na pressa de pegar o dinheiro e sair correndo, jamais enxergariam. Fiz uma pausa. Ao doar a peça principal do meu acervo para o museu, eu não estou jogando dinheiro fora. O museu, em gratidão, e para garantir a preservação do resto da minha coleção, me ofereceu um contrato. Eles vão catalogar todo o meu trabalho. E a assessoria jurídica e financeira deles vai me ajudar a administrar o valor desse acervo como um ativo. Eles vão criar uma fundação com o meu nome. Uma parte do lucro da venda de peças autorizadas ou da licença de uso das minhas criações será minha para o resto da vida. E eu terei um assento vitalício no conselho de patronos do museu, ao lado de gente muito importante. Eu não perdi dinheiro, Roberto. Eu troquei um vestido guardado numa caixa por uma renda perpétua, por prestígio e por segurança. Eu garanti a minha velhice e a minha imortalidade com uma única e elegante costura. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Roberto estava pálido. O choque no rosto dele era total. Ele não via mais a mãe frágil que precisava de cuidados. Ele via uma mulher de negócios,
uma estrategista brilhante que o enganou, junto com todos os outros, fazendo-o acreditar que era apenas uma simples costureira. A vergonha tomou conta do rosto dele. A vergonha de ter duvidado de mim. A vergonha de ter se deixado manipular. A vergonha de sua própria cegueira. Mãe, ele sussurrou, a voz quebrada. Me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Eu não fazia ideia. A nova dinâmica de poder estava estabelecida. A hierarquia daquela família tinha sido virada de cabeça para baixo. Eu não precisava do meu filho para me proteger. Ele, talvez, precisasse de mim para aprender a viver. Levantei-me e coloquei a mão no ombro dele. Eu te perdoo, meu filho. O amor de mãe perdoa, mas eu não sou mais a sua mãe cega. Eu vejo tudo e vejo que a ganância da sua esposa quase te levou para um caminho muito feio. Fui até a porta e a abri. Agora você precisa ir para casa e decidir que tipo de homem você quer ser. Se quer ser o marido de uma mulher que mede o amor em cifras, ou se quer ser o filho de uma mulher que passou a vida inteira costurando um futuro digno para você e que você nunca se deu ao trabalho de enxergar. Ele se levantou, caminhou até a porta como um autômato. Antes de sair, ele se virou, os olhos cheios de lágrimas. Eu te amo, mãe. E eu tenho muito orgulho da senhora. Foi a primeira vez na vida que ele disse aquilo daquela forma, com o peso da admiração, do respeito. Ele saiu e eu fechei a porta. A casa ficou em silêncio. Era o silêncio de um trabalho bem acabado, com todas as costuras no lugar, firmes, fortes, prontas para o futuro. Minha autoridade não vinha mais do meu papel de mãe, mas do respeito que eu havia conquistado por mim mesma. A quarta-feira amanheceu diferente. Fui à padaria, como faço todas as manhãs, e o padeiro, um rapaz jovem que mal me dava bom dia, me entregou o pão com um sorriso diferente. Parabéns, dona Marlene. Vi a senhora no jornal hoje. Que história, hein? Minha avó era costureira, fiquei emocionado. Ele me entregou um exemplar do jornal, dobrado na página do caderno de cultura. E lá estava eu. Uma foto minha, tirada por um fotógrafo profissional que veio à minha casa, sentada em frente à minha velha máquina de costura. O título da matéria era A Artista Silenciosa, a costureira de bairro que vestiu um ícone e guardou um tesouro. Li a matéria ali mesmo, no balcão da padaria. O jornalista tinha capturado a essência da minha vida com uma sensibilidade que me fez marejar os olhos. Ele não falou apenas do vestido ou do dinheiro, mas da dignidade do meu ofício, das décadas de trabalho silencioso, da arte escondida nos detalhes. A matéria terminava anunciando a minha doação ao Museu da Moda e a criação da coleção Marlene de Almeida. Ao voltar para casa, com o pão quente debaixo do braço, 2 vizinhas me pararam na rua. Queriam saber mais, me parabenizar. De repente, eu não era mais a viuvinha da Casa 3. Eu era a dona Marlene de Almeida, a artista. Minha identidade, que por tanto tempo foi definida pelos outros, esposa do Cláudio, mãe do Roberto, a costureirinha, agora era definida pela minha própria obra. Essa nova realidade se solidificou na sexta-feira, em uma reunião formal no museu. Fui recebida pela diretora, uma mulher imponente que me tratou não com a condescendência que se reserva aos idosos, mas com o respeito que se dedica a um colega. Advogados e curadores se sentaram à mesa comigo. Eles não queriam apenas o meu acervo, queriam a minha história, a minha consultoria. Assinei os papéis que formalizavam a doação e a criação da fundação que levaria meu nome. Ao sair de lá, com a promessa de uma renda vitalícia e um lugar no conselho, eu senti o poder completo. Não o poder do dinheiro, mas o poder da relevância. O poder de ter a minha história validada e a minha arte imortalizada. Enquanto meu mundo se expandia, o de Silvia e Roberto se desmoronava. Meu filho apareceu na minha porta umas 2 semanas depois da festa. Ele estava mais magro, mas havia uma nova firmeza em seu olhar. Ele não veio se lamentar. Veio me comunicar uma decisão. Mãe, eu e a Silvia estamos nos separando, ele disse de forma direta, enquanto tomávamos um chá na minha varanda. Depois daquele dia, eu tentei conversar com ela, tentei fazê-la entender a gravidade do que ela fez, o desrespeito, mas ela não consegue ver. A única coisa que ela sente é raiva. Raiva da senhora por esconder o valor das coisas, raiva de mim por não controlar a própria mãe. Ela disse que eu era um fraco por não ter exigido a venda do vestido.
Ele suspirou, um suspiro pesado de quem se livra de um fardo. Eu percebi, mãe, que vivi anos ao lado de uma calculadora. Uma pessoa que só sabe medir o mundo em reais. O amor, o respeito, a família. Para ela, tudo isso era só um meio para um fim. E eu não quero mais viver assim. Não quero que meus filhos cresçam com esses valores. Ele aprendeu a lição. E a lição veio com um preço alto, mas necessário. A liberdade. Sílvia, na sua busca cega por um atalho para a riqueza, acabou perdendo tudo o que realmente importava. Uma família, um marido e, acima de tudo, a própria dignidade. Sua derrota não foi pública, como a minha vitória, mas foi definitiva e silenciosa, como uma peça de roupa que descostura por dentro, até se desfazer por completo. A minha vitória, no entanto, não podia ser egoísta. Com a minha nova posição no museu e a atenção da mídia, portas se abriram. A prefeitura me convidou para desenvolver um projeto social. E eu, que passei a vida inteira costurando para os outros, vi ali a chance de costurar um futuro para a minha comunidade. Criei a Oficina de Talentos da Dona Marlene. 2 vezes por semana, em um salão cedido pelo centro comunitário, eu me reúno com um grupo de mulheres jovens, a maioria desempregada, e ensino a elas a minha arte. Não ensino apenas a pregar um botão ou a fazer uma bainha. Ensino a entender o tecido, a desenhar um molde, a ter a paciência para um bordado delicado. Ensino a elas um ofício, uma forma de ganhar seu próprio dinheiro com dignidade. E no processo, compartilho minhas histórias. Falo sobre Lélia Bastos, sobre o valor de um trabalho bem feito, sobre o respeito por si mesma. O impacto foi imediato. Mulheres que se sentiam invisíveis, hoje são pequenas empreendedoras. Vendem suas criações, sustentam suas famílias. O meu poder, que redescobri em um ato de autodefesa, agora era uma ferramenta de empoderamento coletivo. Outro dia, enquanto ensinava uma aluna a fazer um corte enviesado, me peguei pensando em toda essa jornada. Fui até meu ateliê, agora mais arrumado, e peguei a foto do meu Cláudio. Você sempre soube, não é, meu velho? Disse para o retrato. Você sempre disse que minhas mãos valiam ouro, e eu nunca acreditei de verdade. A traição de Sílvia foi como uma tesoura que rasgou o tecido da minha vida pacata. Doeu, mas foi aquele rasgo que me forçou a pegar a agulha e a linha de novo. E em vez de remendar, eu decidi criar uma peça inteiramente nova, mais forte, mais bonita, com as minhas cores, com o meu corte. A dor foi o ponto de partida para a minha maior criação, a minha própria reinvenção. Meu legado agora está seguro. Está nas vitrines do museu, nas páginas de um jornal e, o mais importante, nas mãos habilidosas das minhas alunas. Mas a história não acaba aqui. A vida, afinal, não é uma peça de museu para ser apenas admirada. É um tecido vivo que precisa ser usado, explorado. Hoje, minha mala está pronta, ali no canto da sala. Dentro dela, não há retalhos nem carretéis de linha, mas roupas novas, um guia de viagem e um par de sapatos confortáveis. Meu passaporte, que tirei pela primeira vez aos 70 anos, está sobre a mesa. Dona Esther me espera lá fora, em um táxi. Ela vai me acompanhar na minha primeira grande aventura. Para onde vamos mesmo, Marlene? Ela me perguntou ontem ao telefone rindo. Para Paris, minha amiga. Respondi, sentindo um frio na barriga de pura alegria. Vou finalmente ver de perto os bordados de Lesage e os cortes de Chanel que eu só conhecia pelos livros. Pego minha bolsa, dou uma última olhada na minha casa, agora um lugar de paz e de força. A máquina de costura, silenciosa no canto, parece me dar a sua bênção. Passei uma vida inteira criando beleza para o mundo, a partir do meu pequeno ateliê. Agora, vou descobrir a beleza que o mundo guardou para mim. Minha história não é sobre uma vingança. É sobre o fio da dignidade que todos nós carregamos por dentro. E sobre como, não importa a idade, nunca é tarde demais para costurar um novo começo.